Olá pessoal, nós vamos começar agora esse material de apoio para a turma de Direito Penal 2 do curso de Direito da Universidade Federal Rural do Semiárido. Nós vamos explorar as penas privativas de liberdade. Já existem outros dois vídeos no canal à disposição, um sobre pena, sobre teorias da pena e o outro sobre penas restritivas de direito e multa. Na sequência, a melhor sequência para assistir seria primeiro as de penas de teorias da pena, depois esse aqui que nós estamos falando sobre penas privativas de liberdade e por fim esse sobre penas privativas, restritivas de direito e multa. Né? Os dois primeiros vídeos foram gravados durante o período remoto e esse aqui a gente está gravando agora já depois do retorno presencial como um conteúdo complementar, né? Um material de apoio. Então vamos começar? Para pensar as penas privativas de liberdade, a gente pensa primeiro, ou de uma forma geral, né, para pensar apenas as penas que podem ser aplicadas no Brasil, primeiro nós precisamos pensar as penas que não podem ser aplicadas no Brasil. E se nós pensarmos que o direito ocidental e o direito brasileiro, em específico, admitem a cláusula da reserva legal, ou seja, não há crime nem pena sem lei anterior que os defina, então, para criar penas, precisamos de leis. E se é para proibir a criação de penas, precisamos de uma norma que limite a criação de leis. No ordenamento jurídico brasileiro, pelo menos, essa norma, né, é a Constituição Federal. Então, o que a Constituição diz que não podem ser penas? Estamos olhando agora para o inciso 47 da Constituição Federal, do artigo 5º da Constituição Federal. E ele diz aqui: não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e penas cruéis. Né? Explorando essas penas, né, a gente começa a pensar a pena de morte já tem uma limitação no próprio texto constitucional. Ela não pode ser aplicada em tempos de paz. Mas bastaria declarar uma guerra para que nós possamos imediatamente já podemos aplicar penas de morte? Bom, precisamos obedecer à reserva legal de novo. Então precisamos de uma norma que defina a pena de morte como pena possível para algum crime. E essa pena e essa lei existe, e temos uma lei que define a pena de morte como uma pena possível? Temos. A lei, o Código Penal Militar, estabelece como penas principais morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função e reforma. Seria alguma coisa próxima da aposentadoria. Olhando para a pena de morte, né, sempre a gente vai procurar uma definição legal, né, uma definição de conduta em que haja a penalidade de morte. Por exemplo, violência contra militar em serviço? Não, nesse caso não. Que pariu.
Então, para pensarmos a pena de morte como possível, mesmo em tempo de guerra, nós temos essa norma, nós temos a necessidade de uma norma. Então, para pensar a criação, a possibilidade de aplicação de pena de morte no Brasil, é necessário, pela cláusula da reserva legal, que haja uma lei criando a pena de morte no Brasil. E nós temos uma lei que cria a pena de morte no Brasil. É o Código Penal Militar. E no Código Penal Militar, ele define, né, como principais penas, dentre elas a pena de morte. Veja, essa pena tem que estar combinada para uma conduta específica. E no Código mais adiante vai estar. Né? Então, basta ter guerra no Brasil para a aplicação da pena de morte? Basta ter guerra e lei específica. Né? E a lei existe e ela está reservada apenas para os delitos do Código Penal Militar, pelo menos até hoje. Né? Nada impede que se crie normas definindo pena de morte e que teriam sua eficácia limitada a um tempo específico, a um requisito específico. Quando a gente continua na listagem, a gente vê pena de caráter perpétuo. O que seria o perpétuo? Perpétuo é aquilo que acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Né? Seria o vulgo para sempre, mas não é bem para sempre, porque é enquanto o indivíduo estiver aqui cumprindo a pena. Né? E esse perpétuo não se aplicaria apenas às penas criminais. Qualquer tipo de sanção no Brasil é limitado no tempo, ou deve estar limitado no tempo. E se a norma não oferece um limite de tempo para validade, para incidência daquela pena, a decisão judicial vai completar essa informação. Né? Então, no caso, por exemplo, de efeitos da condenação, efeitos genéricos da condenação, que a gente vai ver lá na terceira unidade, ou eventuais suspensões ou interrupções de direito, que não vêm acompanhados de um tempo, de um prazo para funcionar. No Código Penal, nós temos um critério que é o o prazo que nós usamos para não contabilizar mais um crime como reincidência. Né? Então, a gente vai ver lá na segunda unidade que depois de 5 anos de cumprida a pena, o crime não pode mais induzir reincidência. Então, se ele não pode mais induzir reincidência, o indivíduo volta à condição equivalente à do réu primário, sem nenhuma passagem anterior. E aí, nesse cenário, né, 5 anos depois, ainda pode subsistir outros efeitos da condenação, como o impedimento de dirigir veículo automotor, como a impossibilidade de concorrer de exercer cargo público ou algo parecido. A compreensão é que não. Né? Esses 5 anos também alcançariam esses efeitos da pena, ainda que a lei não diga isso de forma expressa. Nada impede que a lei venha a definir um prazo específico para esses efeitos, mas na falta deles, vamos completar. Não haver prazo para validade, para a incidência de uma penalidade, seria inconstitucional. Pena de caráter perpétuo, ou pena de trabalho forçado. As penas de trabalho forçado, é importante a gente entender que o trabalho para as pessoas apenadas, a gente vai ver isso lá na terceira unidade, quando a gente vai ver noções de execução penal, ele é um direito e um dever. Né? Ele é um direito, porque através do trabalho você pode remir pena, você pode abater dias de pena, mas também é um dever, no sentido de que você teria que estar disponível para colaborar de acordo com as suas competências, com as suas aptidões, com o funcionamento, o adequado funcionamento do ambiente prisional. Né? Então, a higiene da cela, a higiene dos banheiros comuns, do pavilhão, em alguns casos, a possibilidade de trabalhar também nos refeitórios, de preparar comida, isso, em princípio, podem ser colocados como obrigações do apenado. Né? Eles não fazem parte dessa proibição de trabalhos forçados. E também aquele trabalho que não é obrigatório, mas que você pode vir a fazer até mediante remuneração, quando
as pessoas privadas de liberdade se engajam em alguma atividade produtiva que produz algum valor econômico mais evidente. E, inclusive, elas recebem remuneração, além de ter dias de pena abatidos. Né? Então, o que é mesmo esse trabalho forçado que é proibido pela Constituição? É quando a própria pena é um trabalho. Né? A, 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 a prisão seria uma espécie de acessório da pena de trabalhos forçados. Então, você estaria, como aparece em alguns filmes, né, condenado a trabalhar nas minas de carvão, condenado a trabalhar nas pedreiras, né? E você ficaria preso só mesmo para no outro dia voltar a trabalhar. É um trabalho extenuante. A palavra talvez não tenha sido tão bem escolhida. O trabalho forçado aqui é um trabalho com muito esforço. É um trabalho que, né, ele já seria um tipo de penalidade, um tipo de pena, né? Um tipo de pena severo e cruel. Por isso vedado pela Constituição. Pena de banimento. Né? Não temos, né, na história recente do Brasil nenhum histórico, mesmo porque não tem nenhuma previsão legal desde o código que está em vigência, não há nenhuma previsão de pena de banimento. Isso é uma coisa que relembra o Brasil Império ou o Brasil Colônia, né? Mas a pena de banimento também poderia ser chamada de pena de degredo. Né? Era quando você tirava a pessoa do território nacional e mandava ela para outro território. Né? Você poderia, na legislação portuguesa imperial, pré-republicana, mandar alguém para cumprir pena, enfim, ser expulsa, ser tirada de Portugal e ser enviada para cumprir pena em Moçambique, no Brasil. Né? E é importante, né? Hoje isso parece ter menos impacto, né? Mas fazia muito, né? Tinha muito impacto quando você imaginava a escassa rede de comunicação e a dificuldade dos transportes. Né? Então você podia até nem ficar preso, mas você estava distante da sua terra, distante das suas pessoas, distante. O vínculo, quer dizer, o tipo de sofrimento não era na limitação de liberdade, era na interrupção do seu vínculo comunitário. Né? Se a gente quiser entender os impactos disso com um exemplo mais recente, ainda que isso não seja exatamente uma pena criminal, basta a gente tentar lembrar do que foi o exílio político que foi imposto, não de forma legal, não de forma processualizada, não como pena criminal, mas que acabou acontecendo durante o período autoritário do regime militar brasileiro. Né? Então, esse é a pena de banimento. Né? E as penas cruéis, a gente poderia até colocar as demais dentro dessa cláusula geral, penas cruéis. Né? E é importante pensar na proibição de penas cruéis, tanto para proibir a previsão abstrata de penas cruéis. Então, se você criar uma pena cuja descrição já soe cruel, como, por exemplo, apedrejamento, chibatadas, tortura, enfim, amputação de membros, essas penas já seriam inconstitucionais se previstas. Né? Mas, mesmo uma pena que, na narrativa abstrata, não é cruel, ela pode ser considerada ilegal na forma da sua execução. Ou pelo menos é isso que deixou entender o STF quando julgou a DPF sobre o sistema penitenciário, o sistema carcerário brasileiro. A ideia de um Estado inconstitucional de coisas, ou seja, não é inconstitucional só a norma, mas a ação do poder público, que permite superlotação, que permite alimentação de baixa qualidade ou insalubre, uma condição insalubre de alojamento, todas essas condições que tornem a pena de prisão, que em princípio não é inconstitucional, tornam ela uma pena cruel, que ofende a dignidade humana, né? Essa pena, da forma como ela está existindo, seria inconstitucional. Ok. E o que é que entendido que não pode ser pena no Brasil, a gente pergunta o que poderia ser pena no Brasil. Né? Em princípio, a Constituição não precisaria tratar disso, mas ela tratou. Né? E aí no inciso anterior, né, a gente viu ali o 47, no inciso 46, ela me diz, a lei regulará a individualização da pena e adotará, dentre outras, as seguintes penas: privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos.
A privação ou restrição de liberdade é o que a gente está estudando nessa aula, né? A gente vai mergulhar isso em mais profundidade. Perda de bens, né? A gente também vai chegar a esses efeitos na provavelmente na segunda ou na terceira unidade, né, como efeitos da condenação. Multa já está naquele vídeo que está aqui no canal. E a prestação social alternativa e a suspensão ou interdição de direitos compõem as variedades de penas que são chamadas coloquialmente de penas alternativas, né, e que a gente chama de penas restritivas de direito, a letra D e a letra E. Qual é o sentido de a Constituição definir um rol exemplificativo? Exemplificativo que a própria Constituição diz que é exemplificativo, diz dentre outras, né, como dentro de um artigo que define direitos e garantias individuais. Né? Uma interpretação possível seria entender que isso aqui é um mandamento constitucional. Crie essas penas desse jeito. Mas como assim? Eu sou obrigado a criar em que circunstância? Eu poderia nunca criar uma pena de perdimento de bens, porque não acho. Né? O legislador, né? O parlamento não acha politicamente adequado, ou faz um juízo político e diz que a perda de bens não é adequada para nenhum tipo penal que ela encontrou. Então, não dá para pensar nisso aqui como uma ordem constitucional, como um mandamento constitucional. Por outro lado, dá para a gente pensar isso como uma espécie de ressalva ou exceção. Ou seja, se alguém vier a discutir que a pena de prestação social alternativa ou de suspensão e interdição de bens ou a perda de bens é uma pena inconstitucional, a gente já teria a própria Constituição construindo a exceção, né, e deixando pouca margem para debater a constitucionalidade de penas com essas características. O inciso 46 funciona mais nesse sentido do que na ideia de um mandamento, né, constitucional. Ok. E quais seriam as penas, então, privativas de liberdade, ou melhor, genericamente, as penas que o direito penal brasileiro criou? A gente viu lá que o Código Penal Militar criou um conjunto de penas. Né? O Código Penal cria três tipos de pena e detalha esses tipos de pena. Né? Vamos olhar o que o Código Penal cria para a gente. Né? Aqui no artigo 32, ele me diz, são espécies de pena. As privativas de liberdade, que são o nosso tema de hoje, as restritivas de direito e de multa, que são do outro vídeo que está no canal. E quais são as penas privativas de liberdade? Aí a gente vai ter a possibilidade de criação de penas privativas de liberdade em legislações especiais. Hoje nós vamos nos concentrar no Código Penal, que prevê um conjunto de crimes que atinge a população em geral, né? Não é restrito a alguma relação como tem aplicação mais restrita, melhor dizendo, como o Código Penal Militar. E vamos ver também a definição de penas possíveis na Lei de Contravenções Penais. Então, olha o que é que nós temos aqui. São penas privativas de liberdade para o Código Penal. Quais elas? A reclusão, a detenção e lá na Lei de Contravenções Penais, a prisão simples. Então temos, né, 3 penas privativas de liberdade previstas na legislação brasileira e a gente vai tentar entender qual é a diferença entre elas. Primeiro, uma distinção teórica conceitual importante. Infração penal, no sentido abrangente, né, seria essa coisa que a gente fala de uma descrição de uma conduta e a definição de uma sanção. Mas dentro da infração penal, no sentido amplo, nós temos um tipo que é o crime e outro tipo que é a contravenção penal. A contravenção penal não tem nenhuma característica estrutural marcantemente diferente do crime. A única diferença mesmo é que a lei que define contravenções penais é a lei de contravenções penais. Ou seja, o que torna uma infração penal uma contravenção penal e o que torna uma infração penal um crime. O fato de estar definido na lei de contravenções penais ou em outra legislação. Né? Então, no fim das contas, foi a técnica, né, a sequência, o arranjo lógico expositivo que criou essa diferença. Não há nenhuma diferença estrutural. Mas o que é que nós temos nas penas, que definem as penas? Né? Você vai ver que a reclusão deve ser cumprida em regime fechado,
semiaberto ou aberto. Já a detenção vai ser cumprida em regime semiaberto ou aberto. Enquanto a prisão simples, ela vai me dizer, a lei de contravenção vai me dizer que a prisão simples deve ser cumprida sem rigor penitenciário, em estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum, em regime semiaberto ou aberto. Então, a prisão simples tem essa restrição a mais. Não deve haver rigor penitenciário. E se for cumprida em uma prisão comum, deve ser numa seção especial, mas melhor que ela seja num estabelecimento separado só para a prisão simples. Mas o fundamental é que ela fala de regime, semiaberto ou aberto, que é o que permite comparar com a detenção, que também admite o regime semiaberto ou aberto, e a reclusão, que admite o fechado, o semiaberto ou aberto. Para isso, pessoal, valeria a pena a gente construir um quadro só mesmo para fixar a nossa memória. Se a gente puxasse para cá um quadro, nós veríamos aqui, tentaríamos colocar aqui esses três tipos para consolidar visualmente o que nós temos, né? Então vejam só, eu teria a prisão simples, a detenção e a reclusão. E nós teríamos nas linhas os regimes aberto, semiaberto e fechado. E aí nós vamos simplesmente marcar, né? A prisão simples admite o regime aberto? Sim, admite. E o semiaberto? Também. E o fechado? Não. Fechado não faz parte da prisão simples. Não é admissível na prisão simples. Detenção admite o aberto, admite o semiaberto, mas não admite o fechado. Só a reclusão que admite o aberto, o semiaberto e o fechado. Ok, consolidada essa ideia na cabeça, né? Esse é um quadro bem simples, fácil de elaborar, mas ajuda a gente a consolidar visualmente essa separação. Pode surgir a dúvida, como é que eu vou saber que cada infração, o que é adequado para cada infração penal? Prisão simples, detenção ou reclusão? Bom, nós já sabemos que a prisão simples só se aplica a contravenções penais. Ou seja, sempre que você encontrar um tipo que está descrito na lei de contravenções penais, você sabe que aquela prisão é uma prisão simples. E aqui no Código Penal, como é que eu vou saber se é reclusão ou detenção? Isso vai junto com o tipo penal. Vai dizer que é tantos anos ou tantos meses de detenção, tantos anos ou tantos meses de reclusão. É lá que vai estar. E qual é a diferença, no fim das contas? A diferença fundamental é o regime de cumprimento de pena, ou o regime inicial de cumprimento de pena. Né? Então, a gente começa a explorar os regimes de cumprimento de pena. A gente vai olhar inicialmente para o parágrafo 1º, vamos saltar o parágrafo 2º, depois retornar a ele, mas primeiro, qual é a definição que o parágrafo 1º nos dá? Que o regime fechado, a execução da pena em estabelecimento será de segurança máxima ou média. Vê que não esclarece tanta coisa assim, né? No regime semiaberto, a execução da pena será em colônia agrícola ou industrial ou estabelecimento similar. Bom, parece um pouco mais claro, né? Já está falando do estabelecimento. E no regime aberto, ele será em casa de albergado ou estabelecimento adequado. E aí vem a pergunta, o que é casa de albergado, né? Então, colônia agrícola ou industrial é menos opaco, mas ainda assim é meio obscuro, né? Então, ele primeiro define pelo local de cumprimento de pena. Né? E o local de cumprimento de pena, esse local de estabelecimento de segurança máxima ou média é o presídio, né? É a penitenciária. Né? A colônia agrícola ou industrial é um arranjo diferente. A gente vai ter mais profundidade sobre isso quando estiver vendo noções de execução penal, estiver explorando a lei de execuções penais. A gente vai ficar por hora com as definições que o próprio código nos traz. Né? Mais adiante, saltando aqui o parágrafo 2º e o 3º, né, a gente vai ver as regras do regime. Já já a gente volta para o parágrafo 2º e para o parágrafo 3º do artigo 33. Né? Ele vai me dizer, olha, o condenado fica submetido ao início de cumprimento de pena, ao exame criminológico de classificação para a individualização da pena. Esse exame criminológico é algo muito obscuro. Né? Talvez, na pretensão inicial, ele tivesse a finalidade de definir, por alguma forma não muito clara, qual é exatamente as características
do criminoso, né? E aí por isso dá a ele uma pena mais adequada no sentido da gravidade. Mas a execução da pena, a gente viu isso em sala, a lei de execuções penais estabelece como fundamento da execução penal a adequada reintegração social, a integração, desculpe, a harmônica integração social do apenado. Então, entender que o exame criminológico tem uma finalidade de entender o criminoso para lhe dar uma pena rigorosa o suficiente não faz muito sentido. Serviria para dar a essa compreender as condições do apenado. Uma dimensão relevante poderia ser essa coisa também obscura, mas que é recorrentemente acessada, que é o grau de periculosidade. Né? Nós não temos parâmetros nem métodos para definir a periculosidade. Acaba sendo uma coisa muito idiosincrásica, né? Como eu sinto a periculosidade ou como as informações impactam quem está com a tarefa de tomar a decisão. Mas, em princípio, seria aceitável que se avaliasse pelo exame criminológico o grau de periculosidade, né, ou o grau de engajamento criminoso para definir, né, a distribuição das pessoas. Né, e não deixar pessoas que estão iniciando, né, tiveram um só ato criminoso, envolvidas com pessoas que não têm um tipo de engajamento criminoso mais profundo e, de alguma forma, aquelas mais engajadas recrutando as menos engajadas, como é o que acontece hoje. Não há essa de separação. Mas o ponto mais fundamental para a execução penal não seria isso. Né? Deveria ser um exame que levasse a um exame não, uma avaliação mais completa e mais detalhada que levasse a compreender as condições de vida do apenado para traçar com ele uma efetiva individualização da pena, disponibilizando para ele mecanismos, meios para reorganizar a vida. Então, entender com ele que grau de estudo ele completou, que aptidões ele tem, que práticas de trabalho ele pretende desenvolver. Né? Então, haveria aí um conjunto de informações que são fundamentais para a execução penal e que poderiam ser colhidas nesse momento inicial. Mas o Código só fala de exame criminológico e fica ele, por assim dizer, ou com funções inadequadas para o atual contexto, né, de direito penal democrático, ou a ideia de exame criminológico já é uma palavra ruim, né? A gente poderia fazer um plano individual de atendimento, né? Um plano individual de cumprimento de pena, né? Onde a gente poderia ter uma etapa de diagnóstico, né? A semelhança do que acontece, o que está previsto na lei do sistema de atendimento socioeducativo para aplicação de sanções para adolescentes. Mas, enfim, né? Voltando a explorar aqui o texto da lei, o condenado fica sujeito ao trabalho no período diurno, né? Eu esqueci de falar, né? Essas são as regras do regime fechado, né? Classificação para individualização da pena, né? Com todas essas ressalvas que a gente falou. O condenado fica sujeito ao trabalho no período diurno e ao isolamento durante o repouso noturno. Isolamento não necessariamente ele vai ficar sozinho, né? Mas ele vai ficar recolhido no período noturno. Né? Isolamento, veja, ele sai dos espaços de convivência, ele vai para a cela. Então ele vai para a cela dormir, ele fica de dia trabalhando. Trabalhando em quê? Trabalhando nas coisas que estão disponíveis para ele trabalhar. Isso está francamente disponibilizado no Brasil? Não, não está. Na maioria das unidades penitenciárias, nós temos superlotação. E muitas vezes sequer o banho de sol é concedido. Né? Em vários estabelecimentos, eles não têm condição de disponibilizar banho de sol para todo mundo, que dirá trabalho para todo mundo. Né? Então, aqui já é um momento da gente pontuar. O trabalho, né, é aquele trabalho comum, aquele trabalho que não tem a pretensão de produzir
um produto, um serviço que vá circular economicamente, né? É aquele trabalho vinculado à condição, à manutenção da vida dentro da penitenciária, né? A higiene das celas, do pavilhão, etc. Né? O trabalho será em comum dentro do estabelecimento, na conformidade das aptidões e ocupações anteriores do condenado, desde compatíveis com a execução da pena. Então, pode, em geral, todo mundo estaria apto a varrer, a lavar, enfim. Né? Mas se alguém tem também formação em eletrotécnica, poderia se engajar na reparação das lâmpadas, das instalações elétricas. Se alguém ali tem formação de soldador, poderia reparar alguma parte. Enfim, essa é a ideia do parágrafo 2º. E o trabalho externo é admissível no regime fechado em serviços de obras públicas. Mas se eles estão engajados em serviços de obras públicas, né, eles estão servindo algum tipo de trabalho que não faz parte do trabalho comum dentro do estabelecimento. Esse trabalho, como outros trabalhos, né, aí a LEP vai detalhar isso melhor, ela vai possibilitar a remuneração dessas pessoas. Ou seja, como é o regime fechado? É num presídio e com a possibilidade de trabalho, mas só majoritariamente interno e o externo só mesmo em obras ou serviços públicos. Já o regime semiaberto, a ideia é, eu não estou ah, cumprindo a pena em uma um presídio. Eu estaria numa colônia agrícola industrial. Ou seja, a ideia é de um estabelecimento em que a dormida, o alojamento, ele fosse um alojamento coletivo, com uma possibilidade de uso do espaço mais com menos restrições. Né? Então, a ideia seria sair do alojamento, ir para o local de plantio, né? A possibilidade de pegar em ferramentas e várias outras atividades que, num estabelecimento de segurança máxima ou média, seria considerado risco. A ideia realmente é aumentar o nível de liberdade e também o nível de responsabilidade. Né? Ele estaria agora engajado em outros tipos de trabalho, que não só da manutenção dos espaços. Né? Ele plantaria, ele poderia, enfim, construir estruturas, ele poderia usar um torno mecânico, ele poderia fazer mais coisas, né? A pessoa penada. Ele fica sujeito ao trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola industrial ou estabelecimento similar. Veja que não está aqui a obrigação dele ser isolado durante a noite. Né? Então ele poderia se usar um alojamento coletivo com menor restrição à liberdade. Né? Ele poderia morar, inclusive, em casas. Né? Não é contrário à norma você pensar uma colônia agrícola que tenha pequenas casas onde pessoas privadas de liberdade dividem o cotidiano ali dentro. Né? Eles estariam, dizendo de uma forma alegórica, eles estariam presos numa fazenda ou presos numa indústria, não presos numa penitenciária. Né? E o trabalho externo também é admissível, com menos restrição. Né? Eu posso agora ser efetivamente alistado para um trabalho externo. Aí eu saio, trabalho e retorno. E também poderia frequentar cursos supletivos, profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou até superior. Né? Eu poderia frequentar esses cursos, no caso do regime fechado? Poderia, mas teria que se organizar para que fosse fornecido dentro do estabelecimento, porque eu não tenho autorização para sair para estudar. Né? Em situações muito específicas e muito extraordinárias, né, se o judiciário autorizasse, a pessoa iria e voltava com escolta. Né? Aqui no regime semiaberto, a ideia é que, uma vez autorizado o trabalho externo, você não vai sair e voltar com escolta. Você já tem um grau de confiança maior na pessoa que cumpre pena para que ela faça isso sem escolta. E o regime aberto? Ao regime aberto, você está praticamente preso na hora de dormir. Né? O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. Não que os outros também não se baseiem nisso, não tenham isso como elemento. Mas isso aqui é fundante para o aberto, porque no aberto você realmente tem uma casa, né? Funciona como um albergue. Casa de albergado é para isso, esse é o nome, é por isso que se chama assim, né? Onde você vai lá dormir, praticamente. Porque de dia você sai para estudar ou trabalhar. E sai por sua conta mesmo. Você sai, pega o ônibus, vai para lá,
sem escolta, sem transporte, né? O condenado deverá, fora do estabelecimento, sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. Então é isso. No regime aberto, você fica preso na folga, né? Mas na casa de albergado, você tem um cotidiano que é diferente da penitenciária, ou deveria ter, né? Alojamento comum, cama, um refeitório, a possibilidade de transitar nos espaços comuns dentro das regras do estabelecimento, né? E ele será transferido para o regime aberto. Do regime aberto, se praticar fato definido como crime doloso, se frustrar os fins da execução ou podendo não apagar a multa cumulativamente aplicada. Veja, na verdade, a gente vai ver que isso não tem mais tanta relevância porque já está definido um regime disciplinar que permite a possibilidade de transferência para os regimes mais fechados, mais detalhado, definido na lei de execuções penais. Mas a ideia fundamental é essa. Você inicia o cumprimento de pena num regime e não há o que te impeça de ser transferido para regimes mais gravosos, né? Antes da gente começar aqui o regime especial, no caso das mulheres, a gente pode até falar rapidamente sobre eles, né? As mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, observando os deveres e direitos inerentes às suas condições especiais, bem como no que couber o disposto nesse artigo. Ou seja, mulheres também vão ter penas divididas em regimes, né? Os mesmos tipos de pena, prisão simples, prisão reclusão e detenção, mas em estabelecimento próprio. E essa questão de levar em consideração sua condição pessoal é porque lá na LEP, de novo, isso aqui é insuficiente, a LEP vai definir, né, regras para o cumprimento da pena da mulher gestante, da mulher que tem filhos pequenos, que amamenta, né? A LEP, a Lei de Execuções Penais, é que vai exaurir isso para a gente, né? Agora, entendido superficialmente como são os regimes, né? A gente vai ver as regras de mudança de regime lá na terceira unidade, quando estiver vendo as noções de execução penal, né? A gente volta aqui para o parágrafo 2º do 33. E aí diz, ok, eu já sei que cada tipo penal tem a sua pena prevista, né? Então, um certo crime pode ter a pena de reclusão, outro crime pode ter a pena de detenção. Mas como é que eu sei? Dentro da pena de reclusão, por exemplo, que admite 3 regimes, qual regime aplicar? E aí, né, o parágrafo 2º diz, as penas privativas de liberdade, o parágrafo 2º do artigo 33, diz que as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, né? De novo dizendo, isso está definido de forma mais detalhada na Lei de Execuções Penais. Segundo o mérito do condenado, a ideia é que a pessoa privada de liberdade ela possa, tipo assim, é o que a gente chama de caráter, de aspecto subjetivo, né? Você preencheria 2 tipos de critério. O critério subjetivo, que é o seu comportamento, e o critério objetivo, que seria o tempo, né, para a progressão de regime. Aqui o tempo conta, mas o tempo que está contando aqui é o tempo de pena, né? E aí essa previsão aqui é para definir o regime inicial de cumprimento de pena. Então, olhando para as definições do parágrafo 2º, o que nós vemos? Que se a pena for maior que 8 anos, a pessoa deve cumprir inicialmente em regime fechado. Oh, mas eu fui condenado à detenção. Detenção não contempla o regime fechado. Bom, então, se você foi condenado à pena de detenção há mais de 8 anos, você não cumpriria em regime fechado. Uma primeira limitação, né? Você teria direito ao regime inicialmente semiaberto, mesmo que tenha pena maior do que 8 anos, se a pena for a de detenção. Mas se for a de reclusão, então você já começa no regime fechado. Se a pena não excede 8, ou seja, 8 anos de pena não faz parte do regime fechado, né? Ela faz parte do regime semiaberto, mas ela ultrapassa 4 anos. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 e não excedente a 8. Então, 4 anos e um dia até 8, você pode começar
o cumprimento de pena, desde que não seja reincidente, em regime semiaberto. E, finalmente, o condenado também não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, ou seja, 4 anos para baixo, de 4 anos para baixo, você pode começar no regime aberto. Essas regras se somam com aquelas limitações de cada tipo de pena, detenção ou reclusão, ou prisão simples, né? Mas vem uma ressalva aqui no parágrafo 3º. A determinação do regime inicial de cumprimento de pena faz-se com a observância dos critérios previstos no artigo 59. O que é esse artigo 59? O artigo 59 é um dos critérios usados para a definição da quantidade de pena, ou mensuração da pena. Olha ele aqui para a gente antecipar. Nós vamos vê-lo com mais cuidado agora no início da segunda unidade. O juiz, atendendo aí vem uma série de critérios: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima, ele estabelecerá, né, as penas, a quantidade e o regime inicial de cumprimento de pena. Então, o regime inicial é mais ou menos dizendo: eu não estou automaticamente obrigado a obedecer o que diz lá o parágrafo 2º, 33. Eu posso fixar outro regime. Mas como é que eu sei? Né? Então, fixar esses parâmetros não serviu de nada? Vamos lá. O magistrado pode fixar outro regime que não o que está previsto no parágrafo 2º, desde que o caso concreto, e ele argumente isso com base nas provas dos elementos efetivamente colhidos, diga: a gravidade do delito é tão maior do que é muito grande para que ele comece no semiaberto, para que ele comece no aberto, e remete ele para um regime mais grave, né, mais gravoso. Mas ele não vai fazer isso, e aí a gente olha rapidinho aqui o que diz a súmula 718 do STF. Ele não pode fazer isso simplesmente porque ele acha o crime mais grave. A opinião do jogador sobre a gravidade em abstrato do delito não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Então, imagine, por exemplo, um crime de estupro, que tem pena mínima de 6 anos. E o crime foi cometido, né, com as características de um estupro: violência ou ameaça, o ato libidinoso. E o juiz diz: não, aplico a pena de 6 anos. Mas é de tal forma repugnante um crime de estupro. Ele fala do crime de estupro em abstrato, não daquele crime de estupro. Ele fala que o estupro é um crime repugnante. E por isso fixo, apesar de ele ter, em tese, se enquadrar no crime, na previsão, segundo a lei, ele teria direito a cumprir inicialmente em regime semiaberto, determina o regime fechado. A súmula 718 diz exatamente isso para a gente. Não é suficiente essa impressão pessoal do magistrado, né? Ele tem que argumentar isso com um fundamento na realidade concreta do delito. E aí segue aqui uma sequência de precedentes, né, em que a súmula foi aplicada. Ok, voltando para o código, né, para se ter isso em vista, né? Esse, inclusive, é um dos pontos de argumentação para um advogado de defesa. Ele monitora garantias. Você pode ter um acusado que efetivamente não tem outra saída senão a condenação, mas você vai monitorar como a pena dele está sendo aplicada. Se está sendo aplicada de acordo com essas restrições. Né? E aí entra em questão, né, aquilo que a gente já viu lá nos incisos do artigo 59 e aqui no parágrafo 3º. Ele tem que argumentar com base nesses critérios, mas com base também nos elementos fáticos do processo. E aqui o parágrafo 4º dizendo para a gente que o condenado por crime contra a administração pública terá a progressão do regime do cumprimento de pena condicionada à reparação do dano que causou ou a devolução do produto ilícito praticado com acréscimos legais. Ou seja, se eu levei da administração R$1 milhão,
eu tenho que devolver R$ 1 milhão. Mas se eu levei R$ 1 milhão e, na verdade, no processo, por conta desse 1 milhão que eu levei, eu acabei também gerando prejuízo de mais uns 400 mil, porque alguma coisa se estragou, porque alguém ficou sem acesso a um serviço, porque obrigou uma compra mais cara, eu deveria devolver não só 1 milhão, mas 1 milhão e 400 mil. Né? Aquilo que eu peguei e aquilo que eu causei de prejuízo. Só que aí vem de novo um detalhe. Né? Quando é que eu posso exigir isso? Ah, a gente sabe por estimativa que é tanto, então, portanto, deveríamos, na execução penal, ver se ele pagou esse valor. Não. É um pouquinho diferente. Né? De novo, né? Agora olhando aqui para um precedente do STJ, uma coisa relativamente recente, agora de novembro do ano passado, novembro de 2021, né, os crimes contra a administração só impõem a reparação se essa questão tiver sido prevista na sentença. Então é importante ter isso em vista. A sentença estabeleceu, né, e a gente vai ver lá na terceira unidade, que a sentença pode prever um valor mínimo de reparação. Então, se a sentença previa um valor mínimo de reparação, ela pode ser exigida como condicionante para a progressão de regime. Se ela não previu, né? E olha só o que é a questão. A sentença, né? O entendimento foi da quinta turma do STJ ao julgar recurso de habeas corpus. Um ex-empregado público condenado a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão. Olha aí, 4 anos e 2 meses contemplaria o regime semiaberto, né? E aí ele sairia do semiaberto para o aberto. Se foi aplicado a ele, se fosse aplicado a ele o regime fechado, em princípio, a reclusão autorizaria o regime fechado, mas o tanto de pena, o quantum de pena, não autorizaria. Para que o juiz fixasse o regime fechado, ele teria que motivar em cima do caso concreto. Ok, o juiz que julgou a causa disse que o prejuízo foi de pelo menos 174 mil e disse que houvesse a restituição desse valor. A defesa atacou essa decisão no Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça confirmou a condenação, mas tirou esse valor da sentença. Olha aí, confirmado o entendimento, o juiz da execução considerou impossível a progressão. Isso aqui, enfim, ainda está falando do período atual, né, da execução, mas de acordo com a defesa, apesar da previsão do CP, a limitação da progressão de pena não deveria existir, pois não houve condenação à reparação de danos, tendo em vista que a ausência do pedido expresso na denúncia. Então isso é muito importante. Vejam que sequência interessante. O juiz fixou um valor, na época, a defesa recorreu para o tribunal, tirou essa condenação porque o Ministério Público não colocou isso nos pedidos, na inicial acusatória. E aí, porque o tribunal tirou isso, não há um valor definido, e não havendo um valor definido, eu não posso condicionar a progressão a isso. Olha aí. E vale dizer, né, o STF considera constitucional vincular. Certo? Ou seja, o problema não é a constitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 33. O problema é, no plano estritamente da lei ordinária, da lei federal, né, se existe a obrigação de reparar. O juiz fixou sem que o Ministério Público tenha pedido. Eles recorreram para o tribunal e conseguiram que esse valor, essa obrigação, saísse da sentença. Depois, na execução, o juiz da execução disse: eu só aceito a progressão se houver a reparação do dano. E eles tiveram que ir ao STJ para definir que não fosse condicionado, porque a própria obrigação não estava constando mais da sentença, porque o tribunal tinha reformado. Ficou compreendido? Então, a gente segue a sequência do código e nós vemos os direitos do preso. Né? Se é uma pena restritiva, privativa de liberdade,
a gente tem alguém preso, né? O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. E é importante lembrar que lá na lei de execuções penais se fala que as regras se aplicam tanto a presos condenados quanto a presos provisórios. Ou seja, tudo que a gente vê em programas policiais de constrangimento, ataque à dignidade de pessoas presas é ilegal e abusivo. Né? É para a gente entender, dentro daquilo que a gente já vem discutindo na disciplina, que o direito penal ele não é um instrumento de viabilização da raiva, da ira, da vingança, ainda que a vítima possa sentir raiva, é legítimo a vítima sentir raiva, é legítimo a vítima até querer fazer alguma coisa contra o agressor, mas o direito não autoriza essa ação. Querer, ela pode querer, fazer, ela não vai fazer. Ela não pode fazer, como também não pode fazer nada nesse sentido, uma vingança ilegal, nenhum agente do Estado. Ao contrário, né? As normas que definem comportamento de servidores públicos, estaduais, federais, municipais, todas elas, se não todas elas, praticamente todas elas, vêm com a obrigação de manter a urbanidade, o bom tratamento. Ou seja, em princípio, um policial pode até, dependendo do cenário e da necessidade, usar da agressão física para conter uma pessoa que resiste a um ato legal. Mas ela não está autorizada, olha que interessante, a xingar gratuitamente uma pessoa. Uma abordagem policial não deveria ou não poderia vir acompanhada de nenhum tipo de ei, vagabundo, bora, filho da puta, coisa parecida. Porque, né, isso tanto viola uma previsão expressa de direito do preso, como viola uma previsão expressa de obrigação do servidor público, que é de tratar todos com humanidade. Aí o que é? Ele vai ficar calminho, mansinho, passando a mão na cabeça? Não. Não existe só essas duas alternativas, não. Né? Você pode ser firme e bem convincente, bem persuasivo na ação, né? Sem usar necessariamente a agressão, a integridade moral. Né? A integridade moral é algo que realmente não há nada que justifique. Eu tenho até exceções para a questão da integridade física. Em momentos específicos, muito específicos, eu posso até tirar a vida de alguém dentro da lei, para proteger a vida de outra pessoa. Né? Mas qual é a justificativa de ofender a integridade moral? Né? E isso aí entra uma série de outras coisas que a gente vê assim, de exposição da imagem, de qualquer tipo de gracinha, e às vezes as forças policiais permitindo que isso seja feito por jornalistas. Né? Então, isso aqui é muito bom ter em mente. Né? É o mínimo de civilidade que o serviço público, no caso da segurança pública, deve ter na atividade. É imaginar que o servidor da segurança pública deve, como qualquer servidor público, manter um grau de urbanidade e de bom comportamento, de bom tratamento, mesmo contra uma pessoa acusada de crime. Trabalho do preso, aquilo que a gente já tinha falado antes. O trabalho do preso, aquele que gera ganho econômico, que gera um produto, será sempre remunerado, sendo-lhe garantido os benefícios da Previdência Social. Então, se você se engaja naqueles trabalhos que não são os trabalhos comuns, os trabalhos de manutenção do espaço, onde você mesmo, né, você, eu digo assim, o interno, o apenado vive, né, então ele teria direito à remuneração. A legislação especial regulará a matéria prevista nos artigos 38 e 39, né, ou seja, os direitos do preso e o trabalho do preso, a gente está falando da lei de execuções penais, bem como especificará deveres e direitos do preso, critérios para revogação, transferência, regime, estabelecerá as infrações disciplinares e correspondentes sanções. Nós já temos isso, vamos mergulhar nessa legislação lá na terceira unidade. E se o condenado, né, superveniência da doença mental, ou seja, ele não tinha doença mental na prática do delito, isso não está sendo usado como uma causa de inimputabilidade. Ele, na verdade, passa a ter uma doença penal, né, durante o cumprimento da pena. Aí eu levo ele para o mesmo lugar aonde eu mandaria alguém que cumpre medida de segurança, que também a gente vai ver lá na terceira unidade, que é o hospital de custódia ou um tratamento, o local onde o tratamento, onde puder receber tratamento adequado. Ele continua cumprindo pena, mas vai cumprir pena se tratando da doença psiquiátrica, da doença mental que ele tem. Né? Isso não altera
né? Se ele tivesse a doença mental no momento do cometimento do crime, o tratamento seria outro, né? Ele não passa a ser inimputável, ou a pena dele de alguma forma é modificada na estrutura, na definição jurídica, porque ele tem agora uma doença mental. A única coisa que muda é o local onde ele vai cumprir a pena. E aqui um tema muito importante para a gente, que é a detração, né? Ainda está aqui na pena privativa de liberdade, porque a detração é uma forma de abater a pena, né? Então, computa-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, ou de prisão administrativa e de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. Como assim? Do que ele está falando? A ideia é, se eu fiquei preso por qualquer motivo e venho a ser condenado, aquele tempo de prisão vai ser considerado, né, para no tempo que eu vou ficar. Então, houve um crime, fui preso em flagrante delito. Esperei preso pelo julgamento 6 meses. Saiu a condenação definitiva, depois de 6 meses eu preso, e me foi aplicada uma pena de 8 anos e 4 meses. Bom, 8 anos e 4 meses eu deveria cumprir a pena em regime inicialmente fechado. Mas no mesmo ato, o juiz poderia reconhecer, ou o juiz da causa, ou o juiz da execução, a detração. Ora, já tendo ele ficado preso 6 meses, a pena de 8 anos e 4 meses, na verdade, é uma pena de 7 anos e 10 meses. E agora eu posso começar a cumprir a pena no regime semiaberto. Então, essa é a detração. Não confundir com remissão, que é o que a gente vai ver lá na segunda unidade, a possibilidade de você abater dias de pena pelo trabalho ou pelo estudo, certo? Então, pessoal, ainda sobre a detração, uma coisa para pontuar é que a detração, o texto parece bem amplo e parece nos recomendar que qualquer prisão provisória que eu tenha sofrido, eu posso usar na contabilidade na detração da pena. Sendo que isso sofre uma limitação na forma como ela é aplicada pelo Judiciário brasileiro. Então, do que eu estou falando? Uma coisa muito fácil de entender é você imaginar aquele exemplo que eu já tinha dado. Fiquei preso 6 meses, fui condenado, aquele tempo de prisão abate. Mas o que aconteceria se eu fosse considerado inocente? Se eu fosse absolvido da ação? Né? Aqueles 6 meses que eu fiquei preso ficaram de graça? Né? E aí eu chego e digo, olha, já que esse aqui eu fui absolvido, tem um outro processo em que eu posso vir a ser condenado a 4 anos e 2 meses. Eu quero pegar esses 6 meses e abater lá, para eu começar no regime aberto. Né? Bom, não há exatamente no texto nada que impeça isso, mas a compreensão do judiciário, de forma aparentemente unânime, é que eu só poderia aproveitar para a detração o tempo de pena que foi aplicado para o mesmo processo. Né? E o argumento, às vezes, que aparece na justificativa da doutrina é até meio engraçado, né? É aquela coisa, não, isso aí criaria um vale-crime, alguém com um crédito de pena. Ah, já que eu fiquei 1 ano preso e fui absolvido, eu vou praticar um outro delito para gastar esse 1 ano de pena. Mas, enfim, é ter isso em vista, né? Ter isso em mente, que não se admite a detração para todo e qualquer crime praticado. Você teria que ter aquele tempo de prisão restrito ao mesmo processo, ao processo em que se apura aquela condenação, né? Ou seja, o tempo que você esperou preso pelo resultado do processo. Ok, pessoal? Então a gente fica por aqui. Esse é o último item do capítulo que fala de penas restritivas de liberdade. E a gente vai deixar, ou penas privativas de liberdade, e a gente vai deixar o conteúdo de penas restritivas de direito para discutir quando nós estivermos no outro vídeo, tá? Eu agradeço a atenção de vocês e a gente se vê em sala de aula. Até mais!